Olá, gente! Olá! Bom, então estamos aqui para gravar para vocês finalmente as dicas do Japão. Enrolamos um pouquinho, mas aqui estamos. Então, vocês já sabem, né? Esse tipo de vídeo pede cafezinho, chazinho, suquinho, o que você quiser tomar. Porque é geralmente um pouquinho longo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que assim, quando a gente começou a se planejar pra ir pro Japão, a gente tava tipo assim, nossa, a gente vai fazer tudo, a gente vai dar um rolezão no país, vai pegar um voo, vai pro norte, vai voltar, vai fazer sei lá o quê. Enfim. Não rolou. Então a primeira dica já vem aí. Não dá pra fazer tudo de uma vez. A gente tinha um pouco mais de 3 semanas, mas daí quando a gente começou a pesquisar, a gente percebeu que tinha muita coisa pra fazer, né? Então a gente preferiu no fim conhecer menos lugares, mas conhecer bem esses lugares, do que conhecer muitos lugares e não conhecer direito. Então assim, pra quem não viu os vlogs, as nossas dicas aqui vão envolver Kyoto, Tóquio e Osaka, que foram as cidades que a gente visitou, e também a Universal Studios e a Disney. A gente fez uma listinha, vamos começar nesses pontos agora. A primeira coisa foi a questão da estratégia que a gente usou pra chegar até lá. O Japão é longe pra gente, é muito mais longe pra quem tá no Brasil, então assim, é cansativo. O voo é cansativo, a diferença de horário deixa a gente muito cansado também. A gente não achou que ia ficar cansado do jeito que a gente ficou, mas assim, foi um absurdo o tanto que a gente ficou cansado, né? Então, o que a gente fez? A gente queria também conhecer a Coreia do Sul. Só que o nosso destino principal era o Japão. Então, a dica que a gente dá, se o seu destino principal for o Japão e você quiser parar em algum lugar, para antes. Porque daí você já aproveita para ajustar o seu horário nesse outro lugar, ao invés de ir pro Japão, passar os primeiros dias sofrendo lá e daí na volta parar em algum outro lugar. Que foi o que a gente fez e eu achei que foi, ótimo. Se a gente tivesse ido direto pro Japão, a gente ia ter meio que perdido os primeiros dias lá tentando se ajustar ao horário, né? E mais uma coisa nesse ponto também é que chegando no final da viagem do Japão, por exemplo, né, no nosso caso, a viagem foi tão legal que a gente provavelmente não ia aproveitar a Coreia do Sul se a gente fosse depois. Ia ser tipo assim, devia estar no Japão ainda. E ter ido na Coreia do Sul primeiro, a gente foi, a gente sabia que o ponto alto da viagem seria o Japão, então a gente ainda assim aproveitou lá e aproveitou melhor depois. E aí a companhia que a gente usou pra chegar até lá foi a Korean Air. A gente foi tanto daqui de Londres pra Seoul, de Seoul pra Tóquio e depois a volta também, né? Tóquio, Seoul, Seoul, Londres. A gente usou sempre a Korean Air. A gente gostou bastante, né? A comida era boa, o atendimento, assim, né, da companhia era muito bom. Sim. Eu achei muito bom. Eu lembro que tinha chinelinho. Quando a gente chegou também no avião, já tinha água ali no banco, que eu achei muito legal, porque às vezes, até decolar, até você conseguir pegar água, você tá, morrendo de sede, né? Sim, vai 1 hora e pouco, geralmente. Então eu gostei bastante. Também tinha comida no trecho de Seoul pra Tóquio. Então assim, é um voo bem curtinho de... Eu não sei se chega a dar 2 horas. Talvez no máximo 2 horas. E mesmo assim, eles serviam comida. O que em voos aqui na Europa a gente sabe que não é comum. Mesmo indo pra outros países, né? Voos internacionais. Então foi bem legal. Antes da gente entrar no próximo tópico, só fazer um comentário aí pra vocês. Também já pra vocês ficarem atentos. Que provavelmente, se você for pro Japão, você vai querer voltar. E esse também foi um ponto que a gente usou pra escolher ficar em poucas cidades dessa vez, porque a gente sabia que a gente ia querer voltar, então a gente falou, bom, deixa então as outras coisas pra gente fazer depois e a gente faz tudo com calma. Bom, e o próximo ponto, então, agora entrando de fato nas nossas dicas sobre o Japão em si. Eu acho que o primeiro ponto, assim, pra comentar são impressões gerais que a gente teve. Um dos principais pontos é o quanto as pessoas são simpáticas e educadas, né? Acho que isso, não sei explicar muito bem, mas é muito diferente. Tem muito respeito entre as pessoas, eles respeitam filas, eles formam filas pra tudo, esse tipo de coisa, assim, é realmente bem impressionante, né? Vamos abrir um parênteses aqui, porque o britânico, ele gosta de falar que ele gosta de fila, mas na minha opinião ele não gosta de fila, não. Principalmente quando comparado com o japonês. É um mundo, assim, completamente diferente, né? Mas uma coisa que é muito importante, assim, lá no Japão, de ficar atento, é que nem todo mundo fala inglês. Na verdade, a maioria das pessoas não fala inglês, mesmo assim, em hotéis, em restaurantes e tal. E mesmo dessa forma, tem formas de se virar. Então, mesmo quem não falava inglês, às vezes estava ali já com o tradutor no celular, aí falava no tradutor, dava pra você ler, ou a gente fazia a mesma coisa também. Então, assim, você ainda consegue se virar muito bem, mas é só uma coisa pra ficar atento. Dá pra apontar também, né, fazer mímica e tal. No fim, eles, eles são muito receptivos. Então, mesmo que eles não falam inglês, eles tentam entender de alguma forma, tentam te ajudar de alguma forma. E comentando também sobre restaurantes, uma coisa que é muito interessante lá é que praticamente em todos os lugares a cozinha é exposta pra você, né? Então, ou você come em algum lugar que, eles estão cozinhando no centro,
ou é uma bancada que tem o chefe e tal. Então isso é uma coisa muito comum e é uma experiência muito legal isso do Japão, né? E eu acho que também traz mais confiança na comida, né? No que você tá comendo. Então, tipo, eles têm um certo cuidado com a comida, né? Higiene e tal. Então é muito legal isso. E daí uma coisa que a gente viu bastante na internet antes da gente ir pra lá é que muitos lugares não aceitam cartão e que você tem que usar bastante dinheiro lá. Mas essa não foi a nossa experiência, né? Mas assim, comidas de rua, barraquinha de rua. Mas de resto, praticamente todos os lugares aceitava cartão. Assim, talvez alguns restaurantes um pouco menores também e tal. Realmente a gente usou bem mais cartão do que a gente imaginava, né? Sim. De qualquer forma, é sempre bom você ter pelo sim. menos uma pequena quantia, assim, em espécie, né? Porque você nunca sabe se vai aceitar ou não. Mas, assim, comparando com o que a gente viu antes de ir, eu acho que tá tendo muito, muito mais estabelecimentos, e mesmo vendinhas pequenas, aceitando cartão hoje em dia. Uma outra coisa que a gente ficou bem surpreso também é sobre a limpeza dos lugares, né? E não só, assim, dos hotéis e tal, mas, assim, da rua, né? Então, mesmo em Tóquio, que é uma cidade grande e tal, a gente sentia que era muito limpo, você não via lixo no chão, nem nada. Inclusive, tem um fato bem engraçado que aconteceu em Kyoto. A gente viu uma pessoa recolhendo um saquinho, né? Recolhendo, assim, lixos no chão. E ela, tipo, foi lá e recolheu um pedacinho de papel que era menor de 1 centímetro, assim. Ela viu o pedacinho de papel, pegou aquele pedacinho e recolheu, assim, nesse nível. Então, claro, você vê em outros lugares do mundo, né? Deixando mais limpo, recolhendo uma garrafinha que tá no chão, uma lata e tal. Mas a pessoa chega lá e recolheu um mini papelzinho, tipo, nesse nível. Nunca tinha visto. Então eles têm um cuidado, assim, com a apresentação das coisas e dessa limpeza que é bem interessante. Eu acho que se conecta com a questão do respeito, né? Eles têm respeito com as outras pessoas e também com o lugar. E essa limpeza, assim, tá em tudo. A gente viu, tipo, gente limpando a caixa do ar-condicionado que fica pra fora de casa, uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém limpar. Limpando, assim, o corrimão da escada rolante. O que mais? Foram várias coisas assim, né? E aí, por exemplo, banheiros públicos são super limpos. Então, tipo, a gente usava banheiro público tranquilamente lá, né? Em qualquer lugar. Você achava banheiro público muito fácil. Que eu sei que pra quem tá no Brasil, tipo, é uma coisa, beleza, ok, aqui eu também acho. Mas pra quem tá na Europa, não é assim. A gente não acha banheiro público tão facilmente aqui. Quando acha, muitas vezes tem que pagar. Então, e mesmo pagando, o banheiro é sujo. Exatamente. Então, pra gente, assim, foi uma coisa muito boa. Assim, qualquer estação de trem, de metrô, banheiro público ali limpinho, tipo, super equipado, com musiquinha pra você também. Então, assim, era muito bom. Sim. É só um adendo, é que o banheiro fica dentro da estação, né? Então, depois que você passou na catraca, aí tem banheiro. Então, assim, ele é pago, não é um banheiro bem pago, mas você com certeza vai pegar metrô. Sim, com certeza. Então, não é que ele tá ali fora, 100% público, apesar de que tinha alguns públicos. Eu acho que tinham alguns, sim. Mas, assim, os banheiros da estação, banheiro de shopping, que nesse caso era totalmente público, super limpos também. E aí, voltando um pouco no quesito das filas, uma coisa assim, um exemplo muito claro, questão do metrô. Então, por exemplo, qualquer lugar do mundo que a gente foi até hoje, se o metrô tá lotado, tipo, tá todo mundo na estação ali espalhado, aí o metrô para, todo mundo já vai se enfiando pra dentro, né? Não Tipo importa assim, você quem quer... chega primeiro, né? Não importa quem chegou primeiro, você quer garantir o seu lugar. E isso em todo lugar do mundo, exceto o Japão. No Japão, as pessoas chegam e elas vão lá e começam a formar uma fila. Então, a primeira pessoa chega para cada portinha, né, obviamente, tá designada do metrô. Então se forma-se uma filinha ali e, tipo, realmente as pessoas esperam todo mundo sair, quem tá saindo, e aí a pessoa começa a entrar na ordem dentro do metrô. Então, assim, é dessa forma mesmo. Pode ser que o metrô encha e fica todo mundo super lotado e socado lá dentro? Sim, todo mundo se enfia, mas se enfia na ordem. Sim, todo mundo vai entrar, então, assim, tipo, horário de pico, o metrô é realmente muito lotado. Uma outra coisa só que eu lembrei agora da questão do metrô é que o assento do metrô era aquecido. Lembra disso? Maravilhoso. Lembro. Tava super frio, a gente sentou no banco, no metrô, assim, nossa, tá quentinho. A gente ficou impressionado. E uma coisa que é legal de saber é que, além de não ter lixo na rua, também não tem lixeira pra você jogar seu lixo na rua. Então, você tem duas opções. Ou você carrega o seu lixo com você até o hotel, depois você joga. Ou então, por exemplo, você vai numa barraquinha, come alguma coisa, aí você pega esse seu lixo e devolve pra pessoa da barraquinha e aí ela vai jogar pra você. Uma outra coisa também que não tem muito nos banheiros públicos, por exemplo, alguma coisa pra você secar a sua mão. Então, as pessoas geralmente andam com as suas toalhinhas, né? Então, você não vai ter nem o papel e nem
secador, como é que é? É secador, né? secador. Acho que fala. E uma coisa que a gente não tinha visto ninguém comentar, a gente até achou um pouco estranho, é a questão do cheiro. Eu acho que também é a época que a gente foi, né? Você vai num restaurante fechado, tudo fechado, e aí, tipo assim, eles têm até que bastante fritura, né? E aí você sai cheirando fritura. E eu não sei se é porque, por exemplo, você vai pra um hotel que o quarto é pequeno, não tem muita ventilação, parece que o cheiro não sai da sua roupa. Porque assim, por exemplo, aqui na Inglaterra eu sinto que a gente também fica com esse cheiro de fritura. Mas você deixa a roupa, tipo, estendidinha ali uns dias e parece que sai o cheiro. Só que lá não saía. A gente passou, tipo, 20 dias cheirando fritura. Sorte que só tava só nós, né? Sim. Outra coisa muito comum no Japão e que é muito diferente de qualquer outro lugar que a gente foi viajar é que eles usam muito lá um serviço de envio de malas de um hotel pro outro. Então, como a gente foi pra lá, a gente não alugou carro nem nada, a gente fez tudo de trem, né? Trocando de uma cidade pra outra e tal. No trem-bala, a gente conhece pelo trem-bala, que é o Shinkansen, eles não têm espaço pra malas grandes. Tem poucos espaços e você precisa reservar eles com antecedência, mas de qualquer forma, a gente tava com uma mala grandona cada um, mais uma mala de mão cada um, mais mochila cada um. Então, assim, não tem como a gente ficar andando por estação com isso. Assim como várias outras pessoas também têm. Então, uma coisa que todo mundo faz é usar esses serviços e enviar suas malas de um hotel para outro. Aí, só uma coisa para ficar atento sobre isso é para se planejar, porque não quer dizer que se você enviar sua mala hoje, ela vai chegar amanhã. Então, tem que sempre se planejar para ficar com você, assim, pelo menos 1, 2 trocas de roupa. E se der, mandar a mala no dia anterior do dia que você vai fazer o check-out, para sua mala já estar no outro hotel quando você chegar lá. Porque em teoria ela chega no dia seguinte, né? Mas tem períodos que tem mais gente, né? Tá mais cheio, muita gente usando esse serviço, e aí eles não garantem que vai chegar. Como quase aconteceu com uma mala nossa, né? Sim. Teve uma mala que deu uma atrasadinha, acabou chegando no final do dia, assim, mas eles não sabiam se ia chegar naquele dia ou no dia seguinte. E aí uma outra coisa relacionada à mala é que nas estações de trem tem lockers, e são muito fáceis de usar, são bem baratos, e aí, tipo assim, tem vários tamanhos, e aí você pode deixar sua mala lá muito fácil, paga, tal, vai dar um passeio, depois volta pra pegar. A gente precisou usar porque um dos nossos trens atrasou, a gente, tipo, já tava na estação com todas as nossas malas, e a gente tinha a opção de ficar lá na estação esperando, ou dar uma volta. A gente escolheu dar uma volta e deixou as nossas malas lá no locker. Algumas dicas bem importantes que a gente acha relacionado a restaurantes e reserva de restaurantes. Se tem um restaurante que você quer muito ir e ele tem a possibilidade de você reservar, a gente sugere que você reserve, porque pode ser que você chegue lá e acaba não tendo lugar pra você comer. Então, assim, pelo que a gente viu, a gente reservou acho que 3 restaurantes antes de ir, né? A maioria dos restaurantes usa o mesmo sisteminha que abre no dia 15 do mês anterior. Então, por exemplo, se você quer em fevereiro, dia 15 de janeiro vai abrir todas as vagas pra fevereiro. Então é bom ficar atento nisso. De qualquer forma, assim, pouco mais de 2 meses de antecedência, é bom já checar o site, né, e o sistema do lugar que você quer ir, pra ficar atento e não perder essa data. Agora, se o restaurante não aceita reserva, é só chegar lá e entrar na fila, a nossa dica é você tentar comer em horários alternativos. Então, almoçar mais cedo ou bem mais tarde e jantar mais cedo. A gente fazia muito isso, às vezes a gente não estava com fome, mas a gente chegava no restaurante e ia comer mesmo assim, porque a gente não queria pegar fila. Em alguns momentos, até chegando mais cedo, a gente ainda assim pegava fila. E aí, se você quiser em algum lugar que seja uma rede e que seja famoso, a gente sugere que você procure uma das unidades que seja mais afastada assim dos pontos turísticos, porque provavelmente vai ter menos fila. Quando a gente estava em Osaka, a gente foi comprar o cheesecake lá famoso deles, e a gente chegou aí na loja do centro, só que tava uma fila assim gigantesca. A gente falou, não vamos, tipo, não vale a pena. Eles inclusive, tava gigantesca e eles fecharam a fila. Tinha uma pessoa lá falando que você nem podia entrar na fila. Sim, eles iam esperar, tipo, dar uma diminuída pra começar a deixar mais gente entrar de novo. Aí o que a gente fez? No dia seguinte, a gente foi numa unidade bem afastada. Chegamos lá, tinha fila, mas assim, muito mais tranquilo, né? Pra quem viu os vlogs, viu que a gente colocou os endereços dos restaurantes, porque assim, às vezes você não consegue achar o nome do restaurante no Maps, ou às vezes tá só em japonês. Então a gente fez questão de colocar o endereço pra ficar mais fácil, né, de achar. E a outra coisa também é que nos vídeos a gente sinalizou as coisas que a gente não gostou, que foram bem poucas, na verdade. O resto a gente gostou muito de tudo e a gente realmente indica tudo. E no geral, assim, a comida no Japão
tava, nossa, muito boa. Excepcional, assim. Muito, muito bom mesmo. A gente já tava com a expectativa alta indo pra lá e superou todas as expectativas, né? Bom, a gente comentou sobre reservas de restaurantes, mas a verdade é que reservas, no geral, para qualquer coisa no Japão, é uma coisa muito importante para planejar na sua viagem, né? Se é alguma coisa que precisa de ingresso, sejam os parques de diversões, museus, o Shibuya Sky, por exemplo, que é um deck de observação, etc. Tudo isso precisa ser comprado com antecedência. Muitas coisas tipo assim, 2 meses antes, acho que uma outra coisa é coisa de 3 meses antes também. Tudo varia, então pesquisa bem o que você quer fazer e daí vê certinho de cada coisa quando que vai abrir. E assim, a data que abrir a reserva para aquele negócio que você quer ir, você precisa estar no site fazendo refresh já para comprar. Não deixa para criar conta, fazer o registro no site naquele momento. Você vai comprar ingresso de alguma coisa, já cria conta dias antes, fica logado no sistema e quando abrir o ingresso você só vai lá e compra, porque senão você vai provavelmente perder esse ingresso. Se precisar colocar o cartão, já deixa os dados do cartão lá, tudo certinho para ficar mais fácil. Assim que abrir, você só dá um clique lá e já consegue comprar. Então, na verdade, assim, a maioria dos ingressos acaba abrindo com 1 a 2 meses de antecedência. Então, assim, não é muita antecedência, porque você vai pensar, você vai planejar uma viagem pro Japão, você vai planejar com bastante antecedência, né? Então, é bom você ter uma certa flexibilidade, porque caso você não consiga no dia que você queria aquele ingresso, você consegue comprar um outro dia. Mas, gente, uma coisa que é muito importante é ter paciência, porque os sites do Japão são muito ruins, muito ruins. Acho que a única coisa do Japão que a gente achou ruim são os sites. Assim, a gente se estressou um pouquinho antes de ir por conta disso, porque, assim, tinham sites que realmente não davam. E outra coisa importante na questão dos sites é também isso, que se você quer comprar algum ingresso, imagina você chegar na hora, o site tá lá todo em japonês, você tá usando o tradutor e tal, e você não consegue achar direito onde comprar, e aí acaba perdendo a possibilidade de comprar porque você não entendeu o site antes. Então se planeja um pouco, vai lá, tenta ver certinho já onde que compra e tal, pra saber mais ou menos quando chegar a hora. Porque, por exemplo, o Shibuya Sky, que o até tinha usado como exemplo, acho que foi um dos que a gente mais sofreu, né? No fim a gente não foi, já chego aí, mas enfim, foi um dos que a gente mais sofreu, porque assim, o site, quando você procura no Google, ele te leva pra um site que é tipo internacional e você não consegue comprar ingresso de lá. Eu achei o site pra comprar o ingresso num fórum, porque tinha tipo um monte de gente perguntando, e aí uma pessoa falou, não, você precisa entrar nesse site aqui, eu posso até deixar na descrição, e aí eu entrei, aí eu traduzi, e aí eu achei onde comprar. Mas assim, se eu tivesse deixado pra fazer na hora, eu não ia ter comprado o ingresso. E no fim, a gente comprou o ingresso, e no caso do Shibuya Sky é até uma boa dica, porque é um lugar que muita gente gostaria de ir, né? A gente comprou o ingresso, a gente comprou inclusive pra 2 dias, só que é um deck de observação, você quer ver a cidade, né? Você quer que o tempo esteja aberto e tal. E os 2 dias que a gente comprou, tava tipo, tempo horrível. Tanto é que um dos dias, depois quando a gente entrou lá, tinha todos os ingressos, todos os horários disponíveis, porque todo mundo foi cancelando os ingressos. E você consegue cancelar esse ingresso com 24 horas de antecedência. Então isso é uma coisa legal de saber também. Não só pra isso, mas dá uma olhada nas outras coisas, se dá pra cancelar, porque de repente você compra, vê como é que vai estar, né, mais próximo da data, e aí qualquer coisa você cancela. Só pra vocês saberem, o que a gente comprou com antecedência? Foi o Shibuya Sky, que a gente não foi. Foi o Shinkansen. O Shinkansen é até legal de comentar, porque o site também é meio complicadinho, então é legal entrar uns dias antes pra saber como é que funciona. Mas é bom ficar atento também que tem um período do dia que o site fica fechado. Então você, tipo, não consegue reservar assento. E o ingresso também o ticket, né, do trem é uma coisa, assim, um pouco estranha, porque você consegue comprar com bastante antecedência, mas você não consegue reservar o assento com tanta antecedência. Você tem a opção de comprar o seu ingresso, depois ele vai te dar um assento, e pelo que eu entendi, você consegue trocar. Ou de deixar pra comprar o seu ingresso, né, o seu ticket, eu não sei porque eu tô falando ingresso, só na hora que você conseguir comprar o assento também, que foi o que a gente fez. Mas tem que ficar atento nesse horário aí que o site fecha e você não consegue reservar o assento. O que mais? A gente reservou 3 restaurantes e todos foram o de menu degustação, o resto a gente só chegou lá na hora mesmo. Comprou o Universal, você lembra o que mais? A cerimônia do chá, e eu acho que foi isso, né? No caso, os tickets da Disney também teriam que ser comprados com antecedência. A gente só não precisou comprar com antecedência porque a gente acabou ficando no hotel da Disney, então a gente tinha garantia
garantia que a gente ia poder comprar os ingressos lá. Bom, agora a gente vai entrar no universo de parques de diversões. Então todas as nossas dicas agora vão ser da Universal e da Disney. Vamos começar com a Universal? Pode ser. Bom, então falando da Universal, a Universal é aquele que talvez as pessoas já viram, que tem o parque do Mario, tem essa área ali que é da Super Nintendo, que é muito famosa lá no Japão, então isso fica no parque da Universal. Aí uma coisa muito importante de comentar é que é muito cheio. Na Disney também, mas enfim, o parque da Universal é muito cheio. Todos os brinquedos têm muita fila e algumas áreas, como por exemplo, essa área do Mario, você precisa ter um horário para entrar naquela área. Tem diferentes formas de conseguir isso e tal. Mas, enfim, o que a gente fez e o que a gente recomenda? É você comprar um Express Pass. O Express Pass é um passe que ele já te dá direito e horários aí nas atrações sem fila. Sem fila, né, entre aspas, porque mesmo indo pela Express Pass, cada brinquedo vai demorar uns 20 minutos aí pra você, a partir do momento que você entra na fila do Express, pra de fato entrar no brinquedo. Então esse é o nível de filas que tem lá. Aí uma coisa muito importante pra comentar é que o Express Pass e o ingresso do parque são duas coisas diferentes. Então você precisa tanto comprar o ingresso pra poder entrar no parque, quanto o Express Pass pra poder acessar as atrações dentro do parque. Não, você pode acessar as atrações sem o Express Pass, mas se você quiser sem fila, tem que ser pelo Express Pass. E a gente recomenda fortemente que você compre esse pass, porque assim, é caro, eu acho que é mais caro que o ingresso, não é? Eu acho que é o tipo dobro do ingresso. Mas assim, te economiza um tempo absurdo e te dá a possibilidade de conseguir ver o parque, de conseguir comer coisas diferentes, porque tem muita coisa gostosinha, diferente pra comer. Então assim, te dá essa possibilidade de você fazer isso. Então acho que pra exemplificar assim, né, meio que de comparação, digamos que você, para aproveitar tudo que você gostaria de aproveitar, talvez num dia, com o que você faz com o Express Pass, você talvez precisaria de 3 dias de parque e 3 dias seguidos, usar 3 dias das suas férias, 3 dias de hotel, para você fazer a mesma coisa. Então, coloca no papel, faz a conta, vê se vale a pena, mas no nosso caso, como a gente queria ficar o menos tempo possível, a gente achou que pra gente valeu bastante a pena. E também, tendo o Express Pass, por exemplo, no nosso Express Pass tinha atrações que era da área do Mario, né, da Super Nintendo. Então isso garantia a nossa entrada naquela área do parque também. Nem todos os dias você vai estar precisando desse horário para entrar, alguns dias tá livre. A gente foi um dia e meio lá e no meio-dia que a gente foi, tava livre, tá? O parque tava bem mais tranquilo e tal, mas no outro dia eles já estavam pedindo que você tivesse horário, então você não conseguia entrar ali dentro. Você não tem muito como saber, tem que, ali na hora que você vai descobrir se vai estar fechado ou não. Você tem a possibilidade de chegar bem cedinho e tentar ir direto pra lá, antes deles começarem a pedir o horário, mas assim, né, tem que chegar cedo. E assim, os japoneses eles acordam cedo, eles vão pra fila cedo, então assim, saiba que você não vai ser o único ali que vai estar esperando pra fazer isso. Sim, só um comentário, é que assim, que horas abriu o parque? Acho que às 8? Acho que era às 9. Não importa. 2 horas antes do horário de abrir o parque, os japoneses já estão na fila. Ah, pelo menos. Tá? Então se você acha assim, não, eu vou acordar cedo porque eu vou chegar na fila cedo. Você vai acordar, se você for chegar na fila 1h30 antes, você já vai pegar bastante fila. Já vai estar atrasado. Então eles pegam fila mesmo, hardcore. Mas assim, valeu super a pena. Eu gostei muito de ter visitado lá. Tipo, é tudo muito bem feito. A única coisa é que assim, o parque é um parque só. E ele é meio... Ele parece meio apertadinho, assim, né? Então eu acho que dá uma impressão de que tá bem cheio, que é um pouco diferente dos parques da Disney. Depois a gente pode até comentar, mas ele dá uma impressão de estar mais cheio. Tipo, não é só as filas que são grandes, mas assim, você caminhando pelo parque, você consegue perceber mais gente e tal, que eu acho que ele é mais compacto, assim, sabe? Mas valeu muito a pena, foi muito legal, é tudo muito bem feito mesmo. E assim, tem outras formas de você tentar também aproveitar, que é, por exemplo, tem fila de single rider, que é tipo assim, você vai sozinho, né, na fila. Então, por exemplo, o brinquedo lá tem 2 cadeiras. Aí tem um grupo de 3. Então vai 2 e 1. Sobra uma cadeira, single rider. Então, a gente fez isso numa montanha-russa, né? Então, a gente conseguiu aproveitar um tempinho que a gente tinha entre 2 brinquedos que a gente tinha Express Pass. Foi no single rider, fez a montanha-russa e beleza. Então, essa é uma outra forma de você tentar aproveitar também. E ali na área do Mario, tem, tipo, jogos interativos também que você consegue fazer. Aí, você tem que comprar uma pulseira que chama Power Up Band. E a gente comprou. Só que, assim, vale a pena? O que você acha? Eu acho que vale a pena se você for ter tempo disponível pra aproveitar os minigames e a
área ali. Agora, se você quer fazer tudo no parque, fazer outras coisas e tal, e não vai conseguir passar um tempo ali aproveitando, provavelmente não vale a pena. A não ser que você quer comprar só por ter de lembrança mesmo. Então, no nosso caso, por exemplo, como eu falei, a gente ficou um dia e meio, e no meio dia que a gente ficou, tava mais vazio, e por sorte, a gente começou a fazer os joguinhos lá e tal, e aí a gente conseguiu meio que, tipo, fazer tudo. E aí, no dia seguinte, que foi nosso dia inteiro, tava cheio, e a gente não sabia que ia estar cheio. Então, se a gente tivesse deixado pra fazer no outro dia, a gente não ia conseguir, e acho que a gente ia falar, nossa, nem valeu a pena, né? Mas no nosso caso, valeu muito a pena, porque a gente conseguiu aproveitar bem no primeiro dia que a gente tava lá. Bom, então agora vamos entrar na parte da Disney, começando a falar sobre hotel. O hotel da Disney, ele é caro, mas ele também traz alguns benefícios, né? Então, um dos benefícios, como a gente falou, é poder comprar o ingresso ali na hora, porque uma coisa que é um pouco diferente ali no Japão é que você não consegue comprar um ingresso que te dá direito a entrar nos 2 parques no mesmo dia. Seria comprar, tipo, um ingresso para cada parque. Então, assim, se você ter a possibilidade de chegar lá, além da garantia que você vai ter o ingresso mesmo que já esteja esgotado, é a questão de você poder escolher ali na hora o parque que você quer ir. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente ficou 3 dias e são 2 parques. No terceiro dia, a gente ainda não tinha certeza qual parque a gente ia querer. Então, a gente foi em um, foi no outro, e depois decidiu qual a gente ia repetir. Isso foi muito bom, né? Foi. Os benefícios que você tem, entrar 15 minutos mais cedo no parque, só que assim, tem que ver direitinho, porque nem todos os hotéis dão acesso a todos os parques, então tem que ver certinho qual hotel pra qual parque. Esses 15 minutos parece assim bobeira, mas faz muita diferença. Tipo, é o tempo de você correr até uma fila e não chegar lá e ela já está com 40, 50, 60 a 70 minutos. Você ganha praticamente pelo menos 1 hora do seu dia com esses 15 minutos de entrar na frente dos outros. E a outra coisa também é que te dá a possibilidade de reservar alguns restaurantes com antecedência. Então, por exemplo, você consegue reservar os restaurantes dos hotéis logo que você faz a reserva do hotel, ou então os restaurantes dos parques com 1 mês de antecedência do seu primeiro dia no hotel. Bom, na Disney, assim como na Universal, uma coisa que também é comum são filas e filas dentro dos brinquedos, né? Ah, e pra entrar também, né? Isso. Da mesma forma que você tinha comentado, tipo, também tem essa questão de você chegar mais cedo, chegar pelo menos aí 2 horas mais cedo, já vai ter gente lá, mas enfim. Mas assim, diferente da Universal, na Disney, você compra o passe pra cada brinquedo. Na Universal você compra meio que um passe, tem vários brinquedos, tem vários tipos de passe diferentes, com quantidades de brinquedos diferentes, mas na Disney você compra por brinquedo mesmo. Vou falar aqui como tava funcionando quando a gente foi. Pode ser que isso mude, mas só pra vocês terem uma ideia do que mais ou menos tem que pesquisar. Quando a gente tava lá, tinha um passe pago e um passe gratuito. E você só conseguia pegar eles no momento que você escaneasse o seu ticket. Então essa é uma outra coisa importante, porque que esses 15 minutos também fazem diferença. Quanto antes você chegar lá, antes você consegue pegar o passe. Mas assim, você não pode sair pegando todos os passes que você quiser de uma vez. Tem um intervalo entre um e outro que você consegue pegar. No nosso caso, quando a gente tava lá, era 1 hora entre os pagos e 2 horas entre os gratuitos, ou então dependendo, tipo, se você usasse logo depois você conseguia pegar. Mas enfim, tinha um intervalo entre um e outro ali pra você conseguir pegar. Shows também, você tinha que entrar numa loteria pra ser sorteado pra ir assistir um show. A gente não sabe muito bem como funciona, porque a gente acabou nem pegando. O show que eu digo assim é teatro. Agora, o show no castelo, né, o show tipo final assim do dia, fogos, essas coisas, também já era um outro meio que passe que você comprava, que você tipo conseguia ficar numa área reservada, você tinha já seu lugarzinho, era tipo assim maravilhoso. A gente comprou de todos os shows noturnos que tinham e paradas que a gente queria assistir. E assim, você tipo chega lá 5 minutos antes, você já tem o seu lugar demarcado, então você não precisa se preocupar em ficar lá tipo 1, 2 horas esperando o show chegar pra garantir seu lugar, pra garantir que você vai ter um lugar legal de ver e tal. Então foi muito bom, né? Valeu muito a pena. Foi uma coisa que economizou muito nosso tempo nos parques, né? E aí, só pra adicionar alguns pontos nesses passes pagos gratuitos, é que, tipo assim que a gente entrou no parque, a gente já conseguiu agendar um pago e agendar um gratuito ao mesmo tempo. Aí, depois de 1 hora do pago, ele resetava, a gente podia comprar outro pago, e depois das 2 horas do gratuito, a gente podia reservar outro. Não é que, tipo, impedia o outro. E aí, a outra coisa também é que nesse momento que você ou reserva o passe gratuito ou compra o passe pago, você tem que escolher um horário para ele. Então, esses horários vão acabando, e isso também tem que fazer parte meio do planejamento do seu dia. E
também significa que o seu dia também tem que ser meio aberto, porque você não sabe que horário que vai abrir. Então você tem que estar meio que sempre reorganizando ali. Eu ia falar que eu acho que o passe gratuito você não escolhia horário. Ele te dava o próximo disponível. Já o pago você conseguia escolher o horário. Verdade. E assim, da mesma forma que o Lu falou que você conseguia pegar, tipo, ao mesmo tempo o pago e o gratuito, você também conseguia entrar na loteria pros teatros e já comprar o seu lugarzinho ali pro show. E uma coisa que, assim, eu não vi em nenhum lugar, não tenho certeza, mas pela nossa experiência a gente acha que quanto mais cedo você comprar o seu lugarzinho do show, melhor vai ser o seu lugar. Porque no dia que a gente, tipo, enrolou um pouquinho pra comprar, a gente tava decidindo se ia comprar ou não, a gente pegou um lugar mais pra trás. E no dia que a gente chegou lá e já comprou, a gente pegou, tipo, bem na frente. Porque assim, você compra esse ingresso pra área reservada do show, mas você não sabe exatamente qual vai ser o seu assento ali, né? Então, se essa parte ficou um pouco confusa, tipo, a gente tentou exemplificar aqui pra vocês, mas porque isso pode mudar. Mas se ficou meio confuso, deixa aqui nos comentários, a gente pode tentar explicar um pouquinho melhor por texto, de repente, né? Enfim, espero que deu pra entender aí, mais ou menos. Bom, e algumas coisas gerais aí que valem pros dois parques, tanto da Universal quanto da Disney, é que praticamente todas as atrações são em japonês. O pessoal lá também nem é todo mundo que fala inglês, muita gente fala só japonês, mas aquilo que a gente falou no início do vídeo também se aplica, eles são muito solícitos, sempre tentando te ajudar, e uma comunicação ali sempre rola. E aí, os dois parques têm aplicativos, né? Cada um tem seu aplicativo específico, e nesse aplicativo você tem tudo, você tem um mapa, você tem muita informação, você tem horário de shows, tempo de fila, tal. E uma coisa que a gente fez bastante também para se planejar, nos dias anteriores que a gente ia para os parques, a gente sempre dava uma olhadinha lá no aplicativo para ter uma ideia de tempo de fila, para ter uma ideia de quais atrações já tinham esgotado, e essas coisas assim, pra gente se planejar pro dia seguinte, ver qual ia tentar ser a nossa rota. Então, por exemplo, no caso da Universal, que a gente já tinha os passes antes de chegar no parque, né? A gente não precisava se preocupar em comprar. Era mais pra gente saber, tipo, vou entrar no parque e qual atração que vale a pena eu ir, porque, tipo, geralmente não tem fila. Então era mais isso. Já o da Disney era pra entender, além da atração que eu vou, né, direto, qual atração que eu vou paga que eu vou comprar primeiro, porque ela esgota primeiro, e qual atração gratuita que eu vou pegar primeiro, porque ela esgota primeiro. Então é bom, assim, uns 2, 3 dias antes, você entender melhor como que tá funcionando na época que você vai. E aí, relacionado a isso também, é uma coisa assim de não ficar tão preso na região do parque que você tá, e não pensar assim, eu vou pra aquela região do Harry Potter e vou fazer todos os brinquedos ali, e depois eu vou pra outra região e faço brinquedos lá. Porque assim, pode ser que você vai na área do Harry Potter, faz o brinquedo, e o próximo brinquedo tá com 2 horas de fila, mas tem um outro brinquedo que tá com 15 minutos. Então vale muito mais a pena você sair, caminhar, ir nesse outro brinquedo, fazer os 15 minutos, voltar depois e ir, tipo, adaptando isso no dia. A gente achou que dessa forma a gente conseguiu aproveitar muito mais. A gente andou muito mais, obviamente, mas a gente acha que deu pra fazer bastante coisa a mais, né, dessa forma. Bom, a outra coisa também que se relaciona aos dois parques é a questão da comida. Tem muita comida diferente, muita comida temática, isso, e todas as comidas, assim, teve, a gente gostou de tudo, né? A gente teve um negocinho lá que a gente achou, tipo, blé, não tem muito gosto, mas o resto, assim, tudo, muito tipo, gostoso. Muito gostoso. Sim. Os preços eram justos também. É, coisa que você não espera de parque de diversão, né? Comida boa e preço justo. E tudo muito, muito temático mesmo, assim, então era bem legal. Mas uma coisa, assim, que no parque da Disney foi um mega bônus e funcionava muito melhor, é que eles tinham o que chama de mobile order. Assim, praticamente todos os lugares, todos os restaurantes aceitavam mobile order, era um ou outro que não tinha, mas pelo aplicativo, você ia lá, fazia o seu pedido, pagava por ele, e ele te dava assim, vai ficar pronto em 20 minutos. E te avisava quando estava pronto, mas assim, você já conseguia se programar, e você ia lá, só retirava o seu pedido. Isso facilitava para todo mundo. Enquanto outros lugares que não aceitavam isso, ou no da Universal, que por mais que eles tinham um negócio que chamava de mobile order, mas na verdade era só você fazer o pedido e mesmo assim entrava na fila para daí escanear o seu pedido e processar o pedido, você ficava numa fila lá, pelo menos 15 minutos no mínimo, para conseguir fazer o pedido e depois ficar esperando a sua comida. E você perde muito tempo nisso. Enquanto que na Disney, eu tô num canto do parque, eu faço um pedido no restaurante que tá no outro canto e já vou caminhando lá, chego lá e já pego meu pedido, sabe? Completamente otimizado, mais rápido pra todo mundo. Então isso é uma vantagem muito, muito grande e que a gente usou o tempo todo lá na Disney. A gente só comeu em restaurante que tinha mobile order. A gente, tipo, olhava, tem, vamos pedir, senão nem vamos. Sim, com exceção de um restaurante, que foi do Baymax, que a gente tinha reservado antes.
Ah, é verdade. Que é um restaurante de sentar e tal, então não é acho que nem tem mobile order lá. Mas o resto, mobile order pra todo lado. Então, só pra acrescentar aí, na verdade o mobile order, você não, tipo, ele não te dava o tempo pra você ir buscar, não sei se você lembra, você escolhia o horário. Então, alguns, por exemplo, tinha nos próximos 10 minutos, outros que era, tipo, tinha muita gente pedindo naquele momento, te dava, de repente, daqui 20 minutos, 30 minutos, daqui 1 hora. Um snack que tem no parque é muito famoso, é um waffle com a carinha do Mickey, e nesse restaurante eles só aceitam mobile order. Aí, o que aconteceu? A gente chegou lá um dia achando, tipo, vamos lá tomar café da manhã. Aí, a gente foi, tipo, chegou lá, aí a pessoa falou assim, então, você não pode pedir, você tem que fazer pelo aplicativo e tal. A gente foi fazer no aplicativo, isso era, sei lá, tipo, 9 da manhã. Só tinha pra gente comer esse negócio 5:30 da tarde. Então, assim, esse é um snack, tipo, bem famoso do parque. Se você quiser, já fica atento. Entra no parque e já faz já coloca lá o horário que você quer o seu pedido. Mas o resto a maioria era, tipo assim, nos próximos 10 minutos, se não nos próximos 20. Então, a gente usou demais. A gente experimentou muita comida gostosa e diferente e bonitinha no parque por causa disso, né? E daí, na Disney também tinha opção de single rider. Então, é uma forma de tentar otimizar também o tempo. E como eu falei, né, uma comparação entre a Disney e a Universal, na Disney os parques são maiores, são 2 parques, mas parece que eles são mais espalhados, assim. Então, por mais que, quando a gente tava lá, as filas dos brinquedos estavam muito grandes, pra andar no parque tava muito tranquilo, né? Parecia, tipo, assim, bem de boa. Eu acho que a gente deu muita sorte de ter dias muito tranquilos no parque, né? Bom, pessoal, a gente falou bastante aqui, foi lembrando das coisas, a gente até tinha uma lista, tentou seguir, mas não adianta, as coisas vão lembrando e tal, assim, e vão saindo. Se ficou confuso, por favor, deixa nos comentários, a gente vai responder. O que der pra gente ajudar, a gente vai ajudar. Mas acho que a dica geral que a gente quis passar é estar atento a todas essas coisas que vão ajudar no planejamento da sua viagem e vão ajudar com que você aproveite mais, né? A extrair o máximo aquela viagem que você tá fazendo. Então, esperamos aí que a gente tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E também ser flexível, né? Isso. Estar atento e ao mesmo tempo ser flexível, que eu acho que isso vai te ajudar muito na viagem. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!